eu sou Mariane Ramos, eu sou cubana, eu vim com 11 anos, hoje eu tenho 20, eu moro aqui em São Paulo há 2 anos, eu morei na Bahia e sou estudante de jornalismo. Como é a sua cidade em Cuba? Eu sou de Havana, a capital, e eu morava em um bairro chamado Santiago de Las Vegas, que é bem pequeno, é bem tranquilo, na verdade. A gente, como criança, tinha liberdade para sair lá, eu ia para a escola sozinha, porque, de fato, não tinha violência, então é um bairro muito tranquilo, adaptado para criança mesmo, tinha algumas escolas, e para chegar no centro de Havana era uns 30 minutinhos, assim, de carro. Eu não ia muito, porque não tinha muito transporte para ir para o centro, mas eu gostava bastante, tinha meus amigos, então eu conseguia me deslocar, sair com eles, assim como criança mesmo, ia para a escola sozinha, então essa era a minha cidade, bem tranquila. Como você conseguiu fugir de Cuba? Bom, essa questão de fugir, a gente sempre tem essa conotação, porque quase todos os cubanos têm essa ideia de não aguenta mais morar lá, então arranjam qualquer forma de fugir, assim. Eu, como criança, vim com meus pais. Meu pai queria sair de Cuba já tem um tempinho, então ele é médico, aí ele veio pelos Mais Médicos em 2016, e um ano depois dele estar aqui no Brasil, a gente conseguiu por meios legais mesmo, porque os cubanos conseguiam trazer a família, então a gente fez todos os papéis que precisava, né, necessários, e assim a gente chegou aqui para a cidade que tinham colocado meu pai, que era no interior da Bahia, porque assim funcionavam os Mais Médicos, né, eram realocados para os lugares que mais precisavam. Então foi assim que eu vim mesmo, de avião, a gente fez escala, foi muitas horas de viagem, bem incomodada porque eu nunca tinha viajado de avião, então criança também, mas foi dessa forma. Você conhece relatos de quem conseguiu sair do país ou de quem tentou sair? Sim, a maioria da minha família não está em Cuba, então eu tenho algumas pessoas na Espanha e outros nos Estados Unidos, Miami, nesses lugares assim. Eu não tenho certeza exatamente como saíram, mas o que eu mais escuto por exemplo, tem um papel que uma família assina meio que reclamando a pessoa para ir para lá, então dessa forma assim, legalmente. Já outros relatos que eu também ouvi pessoas que pegam qualquer coisa assim para conseguir nadar até Estados Unidos, não é uma distância muito longa, mas de fato se arriscam para chegar lá e chegando lá tem que passar por toda a questão legal, então muitos ficam presos por um tempo até conseguirem entrar de fato nos Estados Unidos, muitos ficam com uma tornozeleira eletrônica. E esses tenho amigos que fizeram isso, então esses são os relatos que eu escuto. Como o cubano lida com a escassez de produtos? Bom, hoje piorou um pouco a partir da pandemia, então desde não ter, sei lá, o armazenamento do remédio que é produzido lá, então tem essa questão de, também na área médica, não tem os produtos necessários para atender 100% o que deveria ser feito. Mas todo cubano tem uma coisa que é como se fosse um caderninho, né? A gente chama de libreta. E o cubano vai lá e recebe alguns pães, leite, enfim, o que tiver, alguma proteína que o governo conseguir dar, é o governo que fornece. E também o que está acontecendo agora é que a família que está fora de Cuba envia dinheiro através de um cartão que o familiar vai em uma loja específica e consegue comprar no valor que tiver, está bem caro hoje em dia. Ou as pessoas que passam na rua vendendo também por um valor bem elevado, talvez que eles produzem ou que conseguem de alguma outra forma, né? E então é mais nessa questão do dia a dia, né? A gente manda dinheiro para os meus familiares, então o que eles conseguem arranjar na rua eles compram, ou vão lá numa loja, ou recebem aquilo do governo. Então é mais dessa forma, o cubano se vira assim com o que tem. É verdade que o turista é mais privilegiado que o nativo? Bom, quando eu morava lá, eu sabia que os turistas tinham alguns hotéis que geralmente eles iam e tratavam melhor, ou tinha alguns benefícios de compra ou estadia. Hoje eu não sei exatamente como que tá lá, todo cubano consegue, sei lá, ir para um hotel ou turistar pela cidade, então
não sei como está essa questão de fato, talvez hoje tenha melhorado, mas sabendo que todo cubano consegue também turistar. Claro que quem vai para Cuba leva o seu dinheiro, né? Então acaba tendo esses benefícios que o cubano não tem para comprar algumas coisas, para ter acesso a outras, mas mais ou menos tem alguns benefícios por conta do dinheiro, mas não é algo que o cubano também não consiga usufruir. O que o jornalista cubano sofre com a ditadura de lá? Bom, eu li num livro chamado A Ilha, já faz um tempinho, explicando um pouco essa questão, porque como eu saí de criança, a única coisa que eu tenho de conhecimento assim, são relatos, o que meus pais falam, o que eu vejo hoje em dia. E aí um cubano, jornalista, explicou que é um pouco assim, imaginação, as pessoas acharem que, por exemplo, em Cuba os jornalistas são vetados. Até porque hoje aqui o jornalismo seria uma ingenuidade achar que a gente não está a serviço também de grandes empresas, que a gente tem que seguir a linha editorial daquelas empresas, enfim. Então eu sei que lá acaba sendo um pouco da mesma forma, então o jornalista tem que seguir a linha do governo, tem algumas palavras que não podem falar, algumas coisas que o governo não gosta, né? Não pode criticar exatamente a postura do governo, então tem que passar a informação antes por uma pessoa, por uma entidade que regule aquilo que vai sair, sei lá, no jornal, na mídia no geral, que é passada para o cubano, né? A gente tem alguns jornais, o que meu pai mais lia era El Granma, e tinha notícias gerais do que estava acontecendo em Cuba, e um pouco do internacional, mas também não era muito. Pode compartilhar as culturas de vocês com a gente? Bom, vamos começar por uma festinha assim que acontecia, eu acho que uma vez ao ano, que era as festinhas que a gente chama do CDR, então que eram por bairros, né? A gente tem é tipo um comitê que ajuda o bairro, né? São uma pessoa responsável pelo bairro, e aí se juntam todas as pessoas para fazer como se fosse uma grande sopa, uma grande feijoada, que vocês chamariam aqui, a gente chama de caldosa. Então essa é a primeira tradição, assim, não sei como tá hoje, na verdade, mas cada um trazia, sei lá, feijão, um doce, uma carne, e aí todo mundo se juntava na casa dessa pessoa, até na rua, e comia todo mundo junto, conversando. Outra que tem também lá é como se fosse o carnaval de vocês, fazendo essa assimilação, que passa pessoas cantando, fazendo danças, enfim, com música alta, e aí cada bairro vai acompanhando, como se fosse um trio, né? Mas a gente não tem essa estrutura super grande, assim, de carros com trio e som e artistas. Então o bairro vai seguindo essas pessoas até cansarem, e aí segue por outros bairros, e é bem colorido, enfim, dança muito, com músicas tradicionais, músicas atuais, é bem legal. E outras celebrações, eu sei que tem algumas que são regionais, então, sei lá, na cidade da minha avó, que é mais pro interior de Cuba, pertinho por lá também tem a celebração da cidade, então tem essa mesma questão de comida, dança, a gente dança muito, a gente gosta muito de música, e tem essas celebrações regionais. E o Natal e o Ano Novo, como tem aqui, a gente só celebra, eu acho que um pouco mais a virada de ano, diferente de vocês. Eu acho que inclusive minha família liga mais para a virada do ano do que para o Natal. Acaba sendo mais família a virada do ano, que as pessoas assam porcos e fazem toda uma festa, assim. Então tem a mesma cultura que aqui, só não é algo tão forte, né, como vocês têm, assim, de até, sei lá, parar o trabalho e, sabe, fazer toda essa semana de, nossa, vamos comemorar, ou vamos preparar o Natal e fazer uma grande comida, é mais na virada do ano. Como Cuba se tornou uma referência na medicina e na educação? Bom, eu acho que desde que a Revolução venceu, assim, teve um grande investimento nessa questão, tinha muitos analfabetos em Cuba, então foi algo bem pontual que a população tinha que resolver. Então, meus avós não tinham estudado, por exemplo,
porque era caro. Então, depois que teve a Revolução, em 59, meu avô conseguiu estudar, conseguiu se formar, acho que em engenharia, e aí trabalhou na área. Então, eu acho que foi mais essa questão de investimento para a população ter, todo mundo ter esse acesso. As taxas de analfabetismo diminuíram muito. Então, acho que foi se tornando referência, sim, porque toda a população tem acesso até hoje. Independente das condições que hoje tem por conta de remédios e instrumentos que não está conseguindo entrar em Cuba, mas acaba sendo essa referência pelos profissionais também que se esforçam bastante, porque tem uma diferença, né? Lá, quem faz medicina, por exemplo, é porque quer de fato. Então, aqui a gente sabe que também existem esses profissionais, com certeza, mas como aqui, por exemplo, a medicina, o profissional ganha muito. Eu conheço várias pessoas que acabam fazendo medicina só por dinheiro, por exemplo. Lá, só é professor quem quer ser professor, só é médico quem quer ser médico. Então, tem esse amor pela profissão de fato, de atender pessoas, de ensinar pessoas. Então, acabou se tornando essa referência. Tem escolas de medicina que não só é para cubanos, né? Tem também de outros países. Meu pai deu aula para várias pessoas do Peru, Chile. Então, acho que acabou se tornando referência por isso. No que você vê no legado dos médicos cubanos aqui no Brasil? Eu acho que foi muito importante, primeiramente porque em várias regiões não tinha médicos brasileiros, porque, por exemplo, no interior, muitos não queriam ir. Então, teve essa vinda deles, foi importante, muito importante para a população ter esse atendimento. Então, é um grande legado feito porque era algo necessário. Então, muitos vieram, não foram só cubanos, né, que vieram no Mais Médicos, por exemplo, e acabaram atendendo as pessoas, e as pessoas acabaram criando um carinho por elas também, porque, como eu falei, o médico cubano tem amor pela profissão, gosta muito de atender pessoas e falar. Então, acabou sendo muito bom, é um grande legado. Tem pessoas que até hoje agradecem meu pai, porque acabou criando esse vínculo, né? E então é um legado muito importante, acho que deve ser defendido cada vez mais. Agora, entrando numa questão mais pessoal, quais são os seus sonhos para Cuba? Bom, eu tenho muitos sonhos, na verdade, e eu quero muito retornar lá para também ver toda essa transformação que eu acho que Cuba vai ter daqui a uns anos, mas o que eu sonho, assim, é a população feliz, independente de qualquer coisa, independente de qualquer governo. Eu sonho com que os cubanos, de fato, amem Cuba, não é que não amam, mas que de fato se sintam pertencentes de lá, independente do governo, porque Cuba é para os cubanos. Então eu quero que o cubano lute pelo que é dele, que consiga de fato ter consciência do que é melhor para todos. Então isso que eu sonho, que o cubano pense em todos, que o cubano consiga ser feliz e de fato usufruir do seu país, né? O Cuba é um país muito lindo, é muito rico, então eu quero muito que os cubanos se sintam pertencentes. Então, por muito tempo eu fui muito desligada assim do meu país. Muitos cubanos eu acho que às vezes se sentem um pouco desligados, né? Principalmente aqueles que têm que sair, que querem sair, fugir, enfim. Então, é isso que eu sonho para Cuba. O que fala da sua tatuagem do mapa de Cuba no seu braço? Então, essa é a questão que eu falei. Por muito tempo eu me senti um pouco desligada, até porque eu vim criança, então não tinha tido esse contato como meus pais tiveram. Então eu quis representar Cuba aqui na minha pele para relembrar sempre e também as pessoas verem que eu sou cubana e me orgulho disso, independente do lugar que eu estiver, né? Um dia eu pretendo também sair do Brasil, estudar fora. Então, eu sempre vou ser cubana, sempre vou me orgulhar disso, nunca vou esquecer das minhas raízes de um povo que sempre lutou tanto, que sempre teve essa garra, então, por isso a minha tatuagem. Eu quero te dar uma oportunidade de você enviar uma mensagem para os cubanos em espanhol. Bueno, lo que yo quiero decirles es que no paren de tener esperanza, ni de luchar, ni de amar su pueblo y su comunidad. Entonces, sean cubanos, orgullosos de serlo y de toda la historia que tenemos, de cosas malas y cosas buenas. Seremos cubanos siempre, de un país tan lindo, de un país tropical en el Caribe, súper lindo. Entonces, yo quiero que no paren de tener esperanza
e que sejam felizes e orgulhosos de sermos cubanos.